hoje nós vamos desvendar o que é um computador e como ele funciona. O computador nada mais é do que uma máquina eletrônica usada para guardar, armazenar e fornecer informações de vários tipos. Em outras palavras, um computador vai trabalhar executando instruções que são fornecidas por nós, usuários, como por exemplo, abrir o YouTube, abrir o Google Chrome, abrir um arquivo, uma pasta, ou até mesmo aquele jogo que você sabe que vai passar raiva. Mas quem executa essas instruções? Dentro do computador nós temos vários componentes que compõem a estrutura do computador. O processador, ou também chamado de CPU, a memória RAM e o armazenamento. O processador ele é como se fosse o cérebro do teu computador. Então ele vai entender as instruções, o que você quer que aconteça e vai organizar tudo isso para te mostrar algum resultado. Então, por exemplo, se você quer abrir um arquivo, o processador vai entender que você quer abrir um arquivo e vai abrir esse arquivo para você. Ele vai buscar lá na memória esse arquivo e vai trazer para você aqui, te mostrando na tela. O segundo componente que nós temos é a memória RAM. E RAM não é essa RAM que eu tô te falando. É essa RAM. A memória RAM é um armazenamento temporário, ou seja, existem algumas instruções, algumas informações, alguns dados, não necessariamente precisam ser armazenados de forma definitiva e ficam armazenados na memória RAM enquanto você está com o seu computador ligado, para que o processador possa acessar rapidamente essas informações. E como eu falei, a memória RAM é uma memória temporária. Então, se acontecer alguma coisa, seu computador desligar ou você acabar desligando seu computador, o que você estava fazendo não vai ser salvo. E por último, nós temos o armazenamento, ou HD, ou SSD. Diferente da memória RAM, esse armazenamento que eu estou falando é um armazenamento que nós já estamos um pouco mais habituados. Quando você vai comprar um computador, você já deve ter reparado que aparece nas informações do computador 240 GB, 512 GB, 1 TB. Isso são valores que seu computador tem de armazenamento disponível. Ou seja, digamos que você está naquele projeto do Word e você está digitando o seu texto e você define que você vai salvar o seu documento. Esse documento vai ser salvo nesse armazenamento fixo. É um armazenamento que, se você desligar o computador, você não vai perder os seus dados. E para nós encerrarmos, como funciona toda essa ideia de instruções que nós damos ao computador? Basicamente, é entrada de dados, processamento e saída de dados. Ou seja, se você quer digitar o seu nome, você vai no teclado e vai digitar o seu nome. Quando você digita o seu nome, você acabou de gerar uma entrada de dados. Esses dados vão entrar dentro do computador, o processador vai processar esses dados, vai entender o que você quer com aquilo e vai gerar uma saída, que por sua vez é o texto digitado dentro do seu documento. Entrada de dados, processamento de dados, saída de dados. Então é isso, fica comigo, muito obrigado pela atenção. Não esquece, curta, comenta, compartilha, interage comigo aqui na página. Tudo de bom e falou!